Are you ready to start the class? Yep, I'm ready. Let's go. So, let's do it. Let me share my screen with you now. 1 second. So, we are going to keep going from where we stopped in the last week, okay? Before the class, before the last class, okay, on Monday, I think, when we were talking about business pitching. So let's go, my friend. Yeah. I know you are kinda young, okay? You are 15 years old, so maybe you think that business pitching vocabulary or job applying vocabulary are not essential to you. This is not something that you classify as important in your life. But trust me, it's really important. In 3 years, you're going to be using it probably. Okay. Okay. So just focus on the new words you'll be learning. Okay. The focus here is on the vocabulary, because this grammar content like present perfect continuous are things you have studied already. So it's just a quick reviewing. All right. The main goal here is for you to learn new words. Is for you to acquire more vocabulary. All right. All right. Hello, Paulo. How are you doing, my friend? Paulo, are you here? Paulo? Do you hear me? Você me ouve? Se estiver falando, seu áudio tá mudo, tá? So, let's go, Enzo. Okay. Enzo, tell me. What is the present perfect continuous? Tell me and your friend that has just arrived. Present perfect continuous? Yeah. Presente perfeito continuous. No caso, era o presente perfeito, tinha o verbo era have, né? Exactly, always. So when we are talking about perfect tenses, you will always use the auxiliary verb to have. Quando a gente vai falando de presente, de tenses perfeitos no geral, né? Seja presente, passado, futuro, seja contínuo ou não, a gente sempre vai utilizar o verbo to have como verbo auxiliar, isso mesmo. Ok, eu não lembro, acho que era um auxiliar. One is the auxiliary, have. I don't know. Read the definition on your screen. Oh yeah. It's important to note that some verbs are used in the present perfect continuous. Know, be, own, belong, etc. Exactly, etc. So here, you need to start from here. I'm sorry, my friend. Yeah. The present perfect continuous is used to express an action that started in the past and continues in the present. It often expresses the expectation of the action to continue into the future. Can you translate it to your friend, please? O presente perfeito contínuo é usado para expressar uma ação que começou no passado e continua no presente. Normalmente expressa para que a ação continue no futuro. So, read the first example, please. Leia o primeiro exemplo, por favor. Jane has been working here since 2010. Why did I use the present perfect continuous in this case? Por que eu usei o presente perfeito contínuo nesse caso? Porque ela ainda está trabalhando. Because she's still working. Exactly. Jane has been working here since 2010. So in 2010 she started working there, and now she is still working there. Em 2010 ela começou a trabalhar lá e hoje ela ainda está trabalhando lá. E é por isso que a gente usa o present perfect continuous nesse caso. Next one. Keep going. Okay. Have you been working a lot lately? Have you been working? In this case is a question, but why did I use the present perfect continuous in this case? Nesse caso é uma pergunta, mas por que eu usei o presente perfeito contínuo? Por causa que é como se fosse
ele estivesse trabalhando muito, ela fez uma pergunta se, se ele realmente está trabalhando muito. Exactly, but not only now, right? Não apenas agora. Só agora. I'm asking about before as well. Have you been working? I'm asking if you were working before and if you are still working right now. Correctly? Correctly. So keep going with the definition. Just wait. Okay. The present perfect continuous can also express a temporary situation. In contrast, the present perfect can be used to express a longer lasting situation. Let's understand it better. What? So, let's understand it better. Vamos entender melhor. Please translate it. Ok. O presente perfeito contínuo pode também expressar uma ilusão temporária. Não, ilusão não. Uma situação. Uma situação temporária. Em contraste, o presente perfeito contínuo... Não. Aí só o presente perfeito, né, no caso. Em contraste, o presente perfeito consegue expressar uma situação de longa data. Exato. Olha só. He has been waiting for the results for an hour. Como o presente perfeito contínuo, ele não fala, não é uma coisa abrangente, tipo assim, algo que ainda tem relevância no presente, alguma coisa assim, como é no caso do presente perfeito, que acaba sendo um pouco mais abrangente, né, tendo um conceito um pouco mais abstrato. O presente perfeito contínuo, ele é bem específico no que ele quer dizer, né? É algo que começou a acontecer no passado e ainda está acontecendo. Isso não importa se é 1 hora atrás ou se é 2 horas atrás, se é 1 ano atrás, se é 1000 anos atrás. Algo que começou a acontecer antes e ainda está acontecendo, a gente pode usar o presente perfeito contínuo para falar. Então é por isso que quando a gente vai falar de ações temporárias curtas, né? Por exemplo, he has been waiting for the results for an hour. Ele tem estado esperando, né? Ou ele esteve esperando os resultados por 1 hora. Por que eu posso usar o presente perfeito contínuo? Porque não importa. 1 hora atrás é passado e foi quando ele começou a esperar. E ele ainda está esperando até agora. Ok? Ok. Agora o segundo é: Company A has been the best in its field for 30 years. Nesse caso, tá usando o presente perfeito. Você pode ver que não tem o been, né? E nem o verbo principal no gerúndio. Essa é a grande diferença entre o perfeito contínuo e o perfeito. O perfeito contínuo usa o verbo to be, o verbo to have como verbo auxiliar, mas também usa o verbo to be e o verbo principal tá com ing, né? No gerúndio. Já o presente perfeito, ele só usa o verbo to have como verbo auxiliar e o verbo principal está no particípio. Nesse caso é o been, mas nesse caso o been não é auxiliar também, ele é principal, né? Então a companhia A tem sido a melhor no seu campo por 30 anos. Ou seja, eu quero falar sobre algo que aconteceu no passado e ainda é relevante até hoje. Ou seja, ela era melhor antes e ela é melhor até hoje ainda. E isso traz pra gente de maneira intrínseca que é algo que aconteceu há mais tempo, né? Porque se foi algo que acabou de acontecer, a gente não pensa que algo que aconteceu lá atrás ainda tem relevância no presente, né? A gente pensa que é algo que just happened, né? Apenas aconteceu. Seria o passado simples. Agora, algo que aconteceu no passado e ainda tem relevância no presente é o presente perfeito, ok? Ok. Ou seja, ela começou a trabalhar lá, né? Ela era melhor nesse campo e ainda até hoje. É uma coisa que ainda é válida. Let's go. Rule. Present Perfect Continuous. Keep going. It's important to note that some verbs cannot be used in the present perfect continuous. Exactly. As everything in the English language, we cannot always use any verb in any situation just because it's a verb. There's a lot of irregular verbs and a lot of irregular expressions in which we are not going to be able to just use it following the rule. Okay? Okay. Probably there is a specific rule for some verbs. These verbs are an example of it. The verb to know, to be, to own, to belong, and etc. are not made to be used in the present perfect continuous. Okay? Okay. Let's go. It's for me to read the example.
Yeah, read the example. Let's see the difference. He's known to the new recruit for a long time. And what's the wrong option? The known? The wrong. A opção errada. Read the wrong option. Has been working the new recruit for a long time. Do you think it's right to say he has been knowing the new recruit for a long time? Porque parece ele tem conhecendo. Seria ele tem estado conhecendo. Até que a estrutura da frase não é, o problema não está na estrutura. A estrutura está perfeita aí de uma frase perfeita contínua. Mas por que eu não posso usar o knowing aí? Se você pensar na lógica, faz algum sentido. A partir do momento que você conhece alguém, você conheceu. Não existe estar conhecendo alguém. Não no passado. Entende? Has been não dessa forma, né? Has been knowing. Esteve conhecendo ou tem estado conhecendo. Não. A partir do momento que ele conheceu e já era. Então eu não posso falar he has been knowing, porque não é uma ação contínua. É he has known. Ele tem conhecido, ou seja, ele conhece o novo recruta por um longo tempo. Ele não tem estado conhecendo, ou, a não ser que ele quisesse dizer que ele, sei lá, tá se envolvendo num relacionamento romântico e conhecendo a pessoa, entende? Aham. E não é isso que ele quer dizer aqui, é? Não. Então a gente tem que pensar na lógica. Em muitas situações, algo não pode ter estado acontecendo, né? Em algumas situações, algo simplesmente acontece ou aconteceu. E para isso a gente vai ter que pensar um pouquinho na lógica. No caso do verbo to be é a mesma coisa. Não faria zero sentido, né? He has been, ele tem estado sendo? Não, he has been, ele tem sido, dá na mesma. Fica redundante se eu falar ele tem estado sendo, ele tem estado estando, né? Ele tem estado, ele tem sido. Pronto, acabou. Ok? Ok. The same is true for the other verbs. A mesma coisa é verdade para os outros verbos. So, let's do some exercises, my friend. Q&A, questions and answers. Come on. Okay. How long have you been working as You need to fill the gap, okay? a... You're Okay. asking me, so you can use me as an example. How long have you been working as a teacher? I've been working as a teacher for 2 years now. 2 2 years? to 3 years, more or less 3 years now. Yeah. Okay. I started teaching English with 21 years old. When I was 21 years old. Now I'm 24. Okay. Let's go. Keep going. Have a lot of business been closing in your city? Do you understand these questions? A lot of business. Yeah. Seria como se fosse... Businesses, not business. Businesses. Businesses. Businesses seria como se fosse... eventos. Negócios. Estabelecimentos comerciais. Mais ou Businesses. menos o que eu falei mesmo. So? Have a lot of business been closing in your city? Can you translate it, please? Tem um monte de, como posso dizer, Negócios. negócios perto da cidade? Sido fechado, ou estando fechando, né? Sido fechando na sua cidade. Ou seja, estão ou tem muitos negócios fechando na sua cidade? É isso que ele quer dizer. Ou muitos negócios têm fechado na sua cidade, ou têm estado fechando na sua cidade, que é o que está escrito aí, ó. Have a lot of business been closing in your city. Tem muitos negócios estado fechando na sua cidade, ou seja, muitos negócios estão fechando na sua cidade. Do you understand? Here, in my city, there's a lot of businesses being opened, not closing. Okay? Because my city is a touristic city. It is a small city, so there's only room to grow. Só tem espaço para crescer. There's no option
Cause to go back because we cannot get smaller than we are, you know. yeah, It's pretty small. There's only 3,000 inhabitants here. 3,000, 3,000. So it's really small. So now I ask you, Enzo, have a lot of businesses been closing in your city? closing in my city. Yeah. I don't know really. Do you But think do you think do you think it there are more businesses being opened or more businesses being closed I think there's more business opening in my city. in your city? Nice. Okay. So repeat with me. I think there are more businesses opening in my city. I think there is more business opening in my There city. are because it's There are. businesses, There plural. are more business opening in my city. It's not business. Business é singular, negócio. It's businesses. Businesses. Yeah, that's why you said are, you know? Yeah. Have you been thinking about looking for a new job? Why A new or job. not? In this case, let's change the question because you don't have a job yet. Have you been thinking about looking for a job? Yeah. Yeah? Yeah. Why? Because it will help my family, I think. Nice. And what are you thinking about? Something simple because I'm too young for that. Yeah. I think, man, you should start studying internet professions like web designer and social media manager. These kind of jobs are pretty common today, and they pay good money, you know. Yeah. So and you have everything you need to learn about web designing or social media management or advertising. You have everything on the internet, so it's pretty good for you. What changes have you been noticing at your present company? Let's change this question. What change have you been noticing at your present school? Changes. Yeah. O novo ensino médio. Yeah, but I want you to answer it in the present continuous tense, all right? So Alright. I have been noticing or I haven't been noticing. I have been noticing that my school will have some. How do you say itinerário in English? Shadow. Shadows in my school. There will be different shadows. The shadow is going to change. What? The shadow is going to change. O itinerário vai mudar. Yeah. Nice. Pretty good. So how would you answer it using the present perfect continuous tense? I don't know. So repeat with me. What? Repeat with me. The change The change I have been noticing I have been noticing in my school in my school is is the shadow. the shadow. Exactly. The change I has been noticing in my school is the shadow. Exactly. Não confunda com shadow de sombra, né? Sim. É shadowle que se escreve, né? Que se pronuncia ou porque LE a gente pronuncia ou no inglês, sempre. What's something you know you should have been doing this week? I don't know. O que é alguma coisa que você sabe que você deveria ter estado fazendo essa semana? No. Anything. Just answer me something like, I know I should have been studying English, for example. Possibly. Possibly. That. Nice. All right. Starting up. Look at the odd adverbs that are underlined and bold. Which ones express, and we will find the expression, the meaning of what it expresses. But before that,
I want to understand what is an adverb. Do you know what is an adverb, my friend? What? Do you know what is an adverb? Adverb. Yeah. I don't remember exactly, but I know what is. And What is it? an adjective changes a noun. Um adjetivo muda um substantivo. Por exemplo, girl, né? Substantivo, nome mulher, é menina. E o adjetivo beautiful, beautiful girl, a característica da menina. O advérbio, ele altera adjetivos e verbos. Ou seja, very beautiful girl, garota muito bonita. O beautiful é o adjetivo da garota. E o very, ele é o advérbio do adjetivo garota. Ele dá mais intensidade pro advérbio, pro adjetivo, entendeu? Aham. Qualquer palavra que modifica um adjetivo ou um verbo é chamada de adverb. Please, read the piece of text in the right corner. Right. Look, it's a new business contact. Yeah. Yeah. Last Tuesday, I met a potential new business Contact. Let me contact. take just a few inches to the side. Who I think could be an important part of our organization. However, I haven't been able to reach him since a week ago. Translate it, please. Terça passada, eu conheci um contato de emprego. Um ou potencial você- contato de negócio. potencial contato de negócio que pensava que eu poderia ser uma parte importante para a nossa organização. Eu penso que poderia ser. Eu acho que eu poderia ser uma parte importante da nossa organização, mas eu não consigo falar com ele. Eu não Desde tenho um mês. sido capaz Eu não tenho sido capaz de falar com ele por um mês. de contatá-lo por um mês, né? Reach, contatar. Contatá-lo. Let's go, keep going. I tried to call him every day. He would sometimes answer, but would then make me wait for a long periods of time before talking to me. After that, I decided that he might not be great fit after all, and politely sent him a message to let him know. Go on, translate it, please. Eu tentei ligar para ele todo dia. Algumas vezes ele atendia, mas ele me fazia esperar por um período longo de tempo antes de falar comigo. Depois disso, eu decidi que ele talvez não seja alguém tão importante e eu, Educadamente, politely. educadamente, mandei uma mensagem para deixar ele sabendo. Uhum. Keep going. Yesterday, though, he Though? called me every hour or so, and seems much more interested in being part of our organization. I decided to give it another shot and asked if could schedule a Shadow. meet- This is the shadow, you know? Uh-huh. To shadow Shadow. é a agenda, né? O itinerário, a programação. E o verbo to shadow é programar, agendar, marcar, né? Okay, schedule a meeting in a week. Do you know the meaning of the expression another shot? Give it another shot. Give it another shot. Tentar de novo. Exactly. Exatamente. Ou dar um outro tiro, né? É o tentar de novo. É uma expressão idiomática, an idiomatic expression. Let's go, translate it, please. Ontem mesmo. Ontem, ele me- porém. Hã? Ontem, porém. Yesterday, though. Ontem, Though é porém, né? Ele me ligou a cada hora, ou ele. E ele Todas as parecia- horas. Every hour. Se fosse Ele me cada, ligou seria toda hora. each hour. Ok. Ele me ligou toda hora. E ele parecia bem mais interessado em fazer parte da nossa organização. Ele parecia. Tá escrito ele Ah, parecia? Ele estava bem mais interessado. Ele parece, em- né? He seems. Ó, é presente. Ele parece bem mais interessado em fazer parte da nossa organização. E eu decidi dar outra chance a ele e perguntei se a gente podia marcar uma reunião em uma semana. Exactly. Keep Ok. going.
The day of the meeting arrived and everything went according to the plan. We signed the contracts for next year and now look forward to doing business together soon. O dia da reunião chegou e tudo foi de acordo com o plano. A gente assinou o contrato pelo próximo ano e agora a gente só olha para frente vendo nossa... como posso dizer? Nossa carreira juntos em breve. Que é esse? Mas você sabe o nome, o significado da expressão look forward to? Look forward? Look forward to. Look forward to... Eu sei, só que eu não sei explicar exatamente. Almejar. Tem o to look forward, que é olhar à frente, e tem o look forward to, que significa almejar, ou querer muito alguma coisa. Ou seja, quando ele fala assim, ó, we signed the contract for next year, and now look forward to doing business together soon. Ele quer dizer assim, e agora nós almejamos fazer negócios juntos logo. E por que aí tá to doing? Ah, mas o to ele não vem antes do verbo só no infinitivo? Sim, mas é porque na verdade esse to aí, ele não é pertencente ao doing, né? Ele é o to da própria expressão, look forward to, ok? Ok. Let's go. Starting up. Look at the adverbs you just read, right? And tell me, which one of them express when an action happened? When an action happened? Yeah. Since a week ago and last Tuesday, yesterday, in a week, next when year. When an action happened. An action? Yeah, in the past. Happened. Aconteceu. Nothing that's going to happen in the future is right. Nada que for acontecer no futuro tá correto. Just things that happened. Tuesday and since a week ago. Exactly. For long periods of time, it's a good. Yesterday, okay? Yeah. And every hour. He called every hour. Ele ligou todas as horas, ou seja, tá no passado também, é uma coisa que aconteceu, ok? Next one. For how long an action happened? For long periods of time. Every hour. And I think it's that. Or sometimes. Yeah, sometimes. And every day? Yeah, in this case it's more related to how often the action happens, but it's right. And the last one? Last one? Yeah. Third, how often an action happened? How long? No, not how long. How often? How often? Yeah. Yesterday? No. How often? The frequency. Every day. Hour? Every hour. Sometimes. Sometimes. And every day. Exactly. Let's go. Adverbs of time. Let's talk about adverbs of time, my friend. Okay. Adverbs of time tell when, for how long, and how often an action takes place. Adverbs that tell us when or for how long something happen, are often placed at the end of the sentence. Examples. Examples. Mm-hmm. Jessica waited for the client to make a decision for a week. So, what is the adverb of time here? Week. For a week. The whole expression, okay? Okay. Ou simply for. Ou simplesmente o for. Let's go. Anthony lost his job last year. What is the adverb of time here? Last year. Last. Exactly.
O advérbio é só o last, né? A expressão toda é last year, mas o advérbio mesmo é só o last. Keep going. Okay, wait. Lembre-se que o advérbio é aquilo que fala, o advérbio de tempo, né? Aquilo que fala a duração de alguma coisa ou quando aquela coisa acontece. Adverbs that tell us how often something happens are generally placed in two main positions. After the verb be and before other verbs. Before other verbs. Exactly. So when you are using an adverb of time that tells us how often something happens, generally it must be placed after the to be verb if there is a to be verb, okay? Se tiver o verbo to be. And for the other verbs, you need to add it before the verbs, okay? Example. Samantha is always late for our weekly meetings. In this case, what is the adverb of time? Weekly. Weekly is another adverb of time, but in this case, the adverb of time we are talking about is always. Okay. Okay? Yeah. Why? Because this is the adverb that is coming after the verb to be, right? Yeah. And what about the second option? Ailing occasionally help us with completing the reports. So what's the difference between these two sentences, my friend? I don't know. Pay attention. The first one, in the first one there is the to be verb, right? Verb to be, is. So I need to add the adverb after the to be verb. Is always, okay? Okay. In the second option, there is no to be verb, não tem verbo to be. The main verb is helps, o verbo principal é helps. In this case, I cannot add the time adverb after helps. I need to add it before helps. That's how it works for all other verbs, despite be, ok? É assim que acontece para todos os outros verbos, fora o verbo to be. Para todos os outros, o advérbio de tempo vai vir antes do verbo principal, né? Agora, no caso do verbo to be, o advérbio de tempo vai depois do verbo to be. Alright? Alright. Let's go. Rules. Some adverbs can be placed at the beginning of or the end of the sentence to add emphasis. However, there are a few adverbs that cannot be used this way. I, he, always, never, hardly, ever, etc. Exactly. So, of course, as it is for any class of words in the English language, there are many adverbs that are not regular, you know? Yeah. They are kind of irregular, so you need specific rules, we have specific ways to use it. So we cannot add always, never, hardly ever, and etc. To the end of a sentence. Alright? Alright. Example. Sometimes I think it's time for a change. You do not say, I think it's time for a change sometimes. You say, sometimes I think it's a time for a change. Ok? Okay. What about the wrong options? E as opções erradas? I write employee evaluations hardly ever. What is the right way to write it? Wait. Perceba, quando o advérbio, né? Quando ele não tá... Quando ele quando ele não tem o verbo to be, ele tem que vir antes do verbo principal. So it's like I hardly write employee evaluations. I hardly ever, né? Porque o hardly ever ele tá, é uma expressão só.
Oh, yeah. Dificilmente. I hardly ever write employee evaluations. Exactly. What about the next? Never. I am late for work. Perceba que aí tem verbo to be. Então, se tem o verbo to be, o advérbio vai na frente do verbo to be. I am never late for work. Exactly. Do you understand the reasoning? Você entende o raciocínio? Yeah. So, let's keep going. Enzo? Okay. If you need to use more than one adverb over time in a sentence, it's best to use them in this order. 1. How long? 2. How often? 3. When? Yeah, it's the same that happens with the adjectives, you know. Of course, we have a general understanding of how to use it because of the habit, you know, because do hábito. Yeah. But there is a rule for adding adjectives and adverbs, mas tem uma regra para adicionar adjetivos e advérbios, né? It's not just place it randomly, não é simplesmente colocar ele ali aleatoriamente. You need to follow the right order. Você precisa seguir a ordem correta. So first is how long, o período, a duração. Second is how often, ou seja, a frequência. And third, when, ou seja, quando, literalmente. Começa pela duração, depois a frequência e aí a data específica de quando aquilo aconteceu. Examples: 1 plus 2, 1 e 2, né? Ou seja, por quanto tempo e com que frequência. É o primeiro exemplo. Wait, what? Ó, vamos lá. Quando a gente vai utilizar os advérbios, assim como adjetivos, existe uma ordem, tá? Uhum. A primeira ordem na precedência é o período de duração, how long. A duração daquela coisa, ok? Daquela situação, daquela ação. Okay. O segundo nível de precedência é o how often, a frequência. Ou seja, o quanto que isso acontece ao longo do tempo. E, finalmente, o terceiro, mais específico, é o when, exatamente quando aquilo aconteceu ou quando aquilo acontece. Entende? Uhum. Vamos entender essa ordem com os exemplos. O primeiro, ele usa os dois primeiros, tanto a duração, how long, quanto a frequência, how often. Vamos ver como fica da forma correta? Uh-huh. How long? No, the first example. Yeah. He Read calls the- a client for an hour every morning. Exactly. So why is it written he call clients every morning for an hour? Why can't I say that? He calls a client every morning for an hour. Why can't I say that? Por que eu não posso dizer isso? Não sei. Please read the explanation again. Okay. If you need to use more than one adverb at a time in a sentence, it's best to use them in this order. Exactly. So pay attention. What's the order? 1. How long? 2. How often? Okay, so read the example again. He calls clients for an hour every morning. So why can't I say he calls clients every morning for an hour? Why do I have? Por que eu tenho que dizer? Why do I have to say he calls clients for an hour every morning instead of the opposite? No lugar do Because it's oposto. the best to use in that order. Exatamente. Por quê? For an hour is how long? É a duração, não é? E every morning é how often, ou seja, quando. Quando assim, né? Com que frequência, no caso. Ou seja, se a gente seguindo a ordem de precedência, a gente sabe que primeiro tem que vir a duração, for an hour, e depois a frequência, every morning. Essa é a lei, essa é a regra. Alright? Alright. Second example. The newsletter was sent bi-weekly last year. What do you know the meaning of bi-weekly? No. 2 vezes na semana. Weekly, semanalmente. Bi-weekly seria como se fosse 2 vezes na semana. Entendeu? Uh-huh.
So the newsletter was sent bi-weekly last year. In this case, why did I said the newsletter was sent bi-weekly last year instead of the newsletter was sent last year bi-weekly? It's the same thing as the first example. Exactly. In the order of precedence, you can see that how often, ou seja, a frequência bi-weekly comes before when, vem antes de quando, né, aconteceu. Quando aconteceu? No ano passado. Qual que é a frequência? Bi-weekly. Então, primeiro tem que ser o bi-weekly, que é a frequência, e por último, quando, né, when, last year. Ok? Ok. Agora, utilizando 1 e 3, né, na ordem de precedência. Claro, o 1 vem primeiro, o 3 vem por último. Como é que fica? Let me read it. She went on a business trip for 2 weeks last month. Exactly. So, for 2 weeks, how long, right? Yeah. And last month, when? All right? Yeah. Last example. Okay. We worked on the project for 2 hours every week last month. So, we worked on the project for 1 hour, for 2 hours, 2 hours. how long? Every week, toda semana, how often? And last month, no ano passado. Ok? Todas as semanas aí, né? Ou seja, no mês passado, desculpa. Ou seja, eles fizeram isso, trabalharam no projeto durante todas as semanas do mês passado por 2 horas. Ok? Yeah. Uh-huh. So these are the adverbs of time. Now, let's see the frequency adverbs of time. What are them? What are they? Sorry. How long? For an hour, all day, since 2001, or any year, I think. Forever, shortly, and long. What is the common feature of all of these adverbs? Uma coisa interessante é que o advérbio não precisa ter uma palavra só, né? Você tá percebendo? Todos no passado, praticamente? Não. There's no time for adverbs. Não tem tempo para advérbios. Não tem... verbos têm tempo. Tipo assim, o verbo acontece no presente, passado, futuro. O advérbio ele não acontece em nenhum momento. O que acontece é o verbo. O advérbio ele só acompanha alguma coisa para trazer uma característica. Então o advérbio não tem tempo. Entendeu? O advérbio pode ser no passado, por exemplo. I studied for an hour. Eu estudei por 1 hora. Pode ser no presente. I study for an hour. Eu estudo por 1 hora. Dá na mesma. So, what's the meaning of for an hour? For an hour, por 1 hora. Since 2001. Desde 2001. I could say 201, okay? Instead of 2001. Forever, easy. Para sempre. All day. Todo dia. Dia todo, né? Não é frequência, nesse caso é duração. Perceba? Então não é todo dia, porque todo dia seria frequência. E sim o dia todo, que é a duração, uma coisa que dura o dia inteiro. Ok? Sim. Ok. Shortly. Shortly seria como se fosse um pequenininho. Rapidinho, né? Rapidinho, resumidamente. Long. Longo. Longo, comprido. Então, advérbios de frequência. Os de duração, os how long, né? E os de frequência, how often. Never, regularly, always, occasionally, often and not often, and hardly ever. Exactly. So, translate it, please. Nunca, regularmente, às vezes, ocasionalmente, às vezes e bem difícil. Hardly ever, né? Dificilmente. Do you know any other frequency adverb? Frequency. No. Seldom. Which one? Mostly. Sabe o que significa seldom? Seldom. Uhum.
No. I seldom go to the library. It's the same as I hardly ever go to the library. Dificilmente. Oh, Okay? yeah. Do you know another example of an adverb of duration? No, I don't. During, for example. I study during the day. Eu estudo durante o dia. Não é de duração? Duration. Yeah. And finally, when? Quando? Later, now, yesterday, last month, in a week, and next year. Exactly. Let's proceed. This is something you can do by yourself, but I'm going to ask you. I'm going to ask you just for a few sentences. Maybe 2 or 3 are enough. One for each kind of adverb. Okay. Okay. First, tell me a sentence using adverbs of duration. How long? I've been studying for an hour. Nice. Write it on the chat, please. Eu fui lá. Pronto. Okay. I'm sorry, my grandmother is in my house, and I was just informing her that I went to the doctor and was able to get my grandfather's exams. You know. Oh, yeah. So let's go. Let me see the sentence you wrote. I've been studying here for an hour. Pretty good, my friend. Thank you. Congratulations. You not only used the adverb of time, but you also used the present continuous the present perfect continuous tense. Perfect. Congratulations. Now another sentence using frequency adverb. No caso, how often? No? Okay. Anyone you want. Okay. O próprio how often, né? O próprio often já é. A pergunta how often já é. Dá usando um advérbio de frequência, né? Poderia ser isso? I never been. O que tá faltando aí? Perceba que o verbo principal tá no particípio, né? Aham. Ou seja, se o verbo principal tá no particípio, o verbo auxiliar tem que ser qual? Que tense que usa os verbos principais no particípio? Ó, a gente sabe que o presente simples, o simple tense, ele usa o modo simples, né? I study, eu estudo. A gente sabe que o contínuo, ele usa o gerúndio. I am studying. Qual que é que usa o particípio? Particípio? Que é o been, no caso, né? Que é sido ou estado. Que usa o past participle. É o perfeito. Qual que é o verbo auxiliar do present perfect? I have. I have never been there. Exactly. Perfect. And finally, when? Okay. I went on a trip. Oh, yeah. Perfect, my friend. Congratulations. So, I will ask you to do the following exercise by yourself, okay? It's a challenge for you.
So let's see how this exercise works. If you have any question, you can ask me now, okay? Or on WhatsApp if you want, or you can reach me on WhatsApp. So find the mistake and rewrite the sentences. Never my boss asks me to work late. Does it make sense? No. How would be the right sentence? My boss never asks me to work late. Exactly. If it is a common verb, the adverb comes before the verb. Se for verbo comum, o advérbio vem antes do verbo. If it is the to be verb, se for o verbo to be, the adverb is placed after the verb. Se for o verbo to be, o advérbio é colocado depois do verbo to be, ok? Então, basicamente, esse exercício aqui é você colocar em prática tudo isso que a gente viu aqui agora, nós dois, ok? Eu quero que você faça, é claro. Se você tiver tempo aí, você faz. Na próxima aula a gente vai corrigir juntos, ok? Vamos fazer novamente. Mas é sempre bom você praticar logo que você aprende, porque é assim que você... É a maneira mais fácil de você fixar, inclusive nesse horário. Você praticar agora e dormir é a melhor forma de fixar conteúdo, tá? Ok. So, that's it for today. É isso por hoje. I hope you have enjoyed this class. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. And see you on Wednesday, my friend. Bye. Bye. Have a good night.